Bom dia, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar a estudar a civilização romana. Essa que foi uma das civilizações mais conhecidas de todos os estudos históricos, né? Boa parte das pessoas, antes de qualquer coisa, lembra quando vai pensar na antiguidade, né? Lembra da civilização romana. E a partir de agora, então, vamos entender por quê, né? O que essa civilização fez, o que ela tem de tão grandiosa assim, para ter marcado tanto o seu período, né? No final das contas. Bom, antes de qualquer coisa, estamos falando de uma cidade, a cidade de Roma, que vai se expandir, que vai criar toda essa civilização. Tem períodos históricos, períodos políticos bem distintos um do outro. Né? A gente vai ver uma fase monárquica, uma fase republicana e depois uma fase imperial. Cada uma características bem distintas, apesar da sociedade ser basicamente a mesma durante todo esse período. Sociedade que a gente já vai falar aqui nessa primeira aula. Bom, dentro desse sentido, a primeira aula também eu vou focar aqui na origem da cidade, na sociedade e no período monárquico, né, nessa primeira fase política da cidade de Roma. Vamos lá. Todo mundo deve saber que Roma é uma cidade, né? Ela está lá na Península Itálica, aquela botinha ali no sul da Itália, mais na região central, um pouco mais ao norte. Ela é banhada pelo rio Tibre, que é um rio que oferece uma fertilidade para essa região muito significativa. Tá? Assim, aliás, toda a Península Itálica tem uma fertilidade muito maior, por exemplo, do que a Península Grega. Eu destaquei bastante que a Península Grega não tem uma capacidade de produção de alimentos muito grande, o mesmo não se dá com a Itália. O sul da Itália, e principalmente a ilha de Sicília, que está logo aí a oeste da Itália, né? Parece, se você olhar que uma botinha está chutando, a bota, né? A Itália está chutando uma pedrinha ali, essa pedrinha é a ilha de Sicília. Sicília, por exemplo, é conhecida como celeiro do mundo pela sua grande capacidade de produção de alimentos. Os gregos, inclusive, aquela ideia de construir colônias para conseguir comida, eles acabaram ocupando esse sul da Itália. A cidade de Roma não, tá? A cidade de Roma não tem essa ligação direta com os gregos, não. Assim, até tem alguns livros que falam de que os povos latinos que deram origem à cidade, eles teriam vencido, eles teriam conseguido se defender de um avanço grego, mas assim, provavelmente os gregos nem chegaram ali, não que eles não chegam ali perto, mas assim, eles não ocuparam essa região, tá? Assim, é uma cidade que ela não vai ser uma das colônias gregas na Península Itálica, ela não faz parte daquela Magna Grécia que a gente falou nas aulas anteriores, beleza? Bom, um outro ponto aqui para se destacar, é uma cidade que vai se expandir, tá, gente? Tudo começa dentro desta pequena cidade. Mas qual é a origem dela? Os historiadores, a gente geralmente trabalha com dois focos. A gente tem uma origem lendária, que é tratada num livro chamado Eneida, de um poeta chamado Virgílio, e a gente tem a origem histórica. Eu vou começar aqui pela origem mitológica, né, a lendária, que é a mais legal, vamos deixar bem claro aqui. Essa origem lendária, ela fala de dois irmãos gêmeos, o Rômulo e o Remo. Eles ainda bebês, né? A mãe deles tinha tido um caso com o deus Marte, no final das contas, o deus da guerra dos gregos. E a tribo que essa mãe vivia, né, a gente pode considerar que é uma tribo de origem latina, que era o povo que vivia na região, ela foi atacada e a mãe dos dois gêmeos colocou eles num cesto e colocou lá no rio Tibre. E o cesto foi levado pelo rio e até que, com a ajuda aí do deus Marte, uma loba apareceu e pegou as crianças e amamentou as crianças, cuidou das crianças, até que um dia um pastor, né, um agricultor ali da região, achou os dois bebês, deu o nome deles, de Rômulo e Remo, e cuidou deles. Depois a Eneida fala que os dois ganharam um pedaço de terra para construir uma cidade. Ganharam de um rei que é um rei meio imaginário, a gente não tem esse ponto de qual seria esse rei que teria dado terras a eles. Né? Lembram, aqui é uma coisa muito mais de mito do que baseada em fatos históricos. Até, por exemplo, assim, são dois irmãos criando uma cidade. Como é que essa cidade cresce se não tem, por exemplo, mulheres para, né, terem filhos e assim por diante? O conto o mito, né, fala de eles sequestrando, no final das contas, né, mulheres. Eles fazem uma festa para um povo que vivia ali perto, que era o povo sabino,
Enquanto os homens estavam se divertindo nessas festanças, eles as roubam, eles sequestram as mulheres e levam para a cidade de Roma, assim. E aí começou uma guerra, e que essa guerra, as próprias mulheres sabinas, elas falam para os maridos, né, para os ex-maridos, que olha, não, tá tudo bem, eles estão tratando bem a gente aqui, vamos viver em paz. E aí os sabinos teriam também habitado junto à cidade de Roma, assim. Mas, de novo, uma origem mitológica. Agora, a história, apesar de ser bonitinha, né, uma loba, né, amamentou os dois, inclusive é o símbolo da cidade de Roma, tá? Se vocês pesquisarem aí a cidade de Roma, imagens, além das fotos da cidade, né, vocês vão ver sempre uma escultura de uma loba e duas crianças se amamentando, né, no caso. É o símbolo da cidade de Roma, ali é o Rômulo e o Remo. Nessa que eles receberam um pedaço de terra para construir uma cidade, o Rômulo, ele começou uma construção mesmo. Ele foi para cima de uma das colinas, Roma é cercada por 7 colinas, ele foi para cima de uma delas e começou a construção. Ele cavou um sulco, né, um buraco, vamos dizer assim, na terra, aonde seria a primeira muralha, vamos dizer assim, que seria construída para proteger a cidade. E o Remo achou aquilo engraçado, assim, no final das contas. E na que o Remo achou engraçado, ele meio que apagou ali, ele ficou pisando, brincando com aquele sulco. O Rômulo não gostou muito da brincadeira, pegou uma espada e matou o Remo, assim. E nisso o Rômulo vira o fundador, ele vira inclusive o primeiro rei da cidade de Roma. Isso pela ideia mitológica. Agora, isso aí tudo é mitologia, né? De fato, assim, a parte histórica também trata de um primeiro rei de Roma, chamado de Rômulo, né? Aí, nessa ligação com o mito. Agora, o que a gente pode falar? Lá no século VIII, a nível de origem histórica, lá no século VIII a gente já pode falar de uma ocupação urbana ali nessa região do Rio Tibre, mas de pastores e agricultores, não era uma coisa muito desenvolvida, não. Começa a se desenvolver mesmo no século VII a.C., quando surge uma rota comercial. O Rio Tibre ele era muito usado para comércio, e a cidade de Roma, por estar ali próximo da foz do rio, ela vai se tornar um ponto de destaque, por isso ela vai crescer. Então lá para o século VII a gente vai começar a ver as primeiras edificações públicas, né, os prédios públicos, templos, e a cidade começa a se destacar. A ocupação do povo, ela era de origem latina, mas você tinha uma certa miscigenação de outros povos da Itália, dessa região da Itália, principalmente os sabinos, que também compunham essa sociedade. E como que eles se estruturavam politicamente? Quando a cidade surge, eu fui atacado, eu tô com meu gato aqui, ele me atacou. Quando a cidade surge, eles surgem como um reinado, tá, gente? O Rômulo teria sido o primeiro rei. A mitologia da Grécia, de Roma, fala de 7 reis na cidade ao todo. Os 3 últimos não são reis latinos, eles são reis etruscos, como a gente vai ver. Agora, esses reis, eles tinham poderes totais, no final das contas. Eles podiam eles comandavam o exército, eles tinham poder executivo, eles tinham poder judiciário, eles tinham poder religioso. Os romanos, a princípio, eles não conheciam a ideia de uma divisão de poder. Eles só tinham uma ideia de um cara que mandasse em tudo. No entanto, esse rei, ele tinha que obedecer, ele tinha que, algumas vezes, pedir conselhos para um senado, que era um conselho de anciões, era um conselho dos nobres, né, dos mais poderosos da cidade de Roma. Mas a gente já vai falar desses nobres e mais poderosos um pouquinho mais à frente. O Senado, ele tinha a capacidade de dar conselhos, ele não era um órgão que tinha poderes de delimitar e negar o rei. Como eu falei para vocês, o rei tinha poderes praticamente totais. Mas ele era um órgão importante, e isso vai ser significativo para a gente entender o final do período monárquico. O Senado, na hora que se sente ameaçado, vai começar com esse processo para acabar com a monarquia, né? E no final das contas vai conseguir acabar a monarquia. Mas vamos lá. Quem compunha esse Senado? A origem da cidade é uma origem meio baseada em clãs. Lembra muito, inclusive, o genus lá da formação das cidades-estados gregas. Só que aqui geralmente a gente usa mais o termo de clã do que o termo de genus mesmo. Mas no final das contas dá no mesmo.
Esses gênos, eles eram bem diferentes dos gênos gregos, porque assim, os gênos gregos ele tinham, apesar de ter uma liderança, eles eram um pouco mais coletivos, no sentido de que você tinha ali uma aristocracia, mas essa aristocracia, por exemplo, bancava o chefe, né, o pai dali, dos gênos. Aqui não, aqui eram clãs muito mais hierarquizados, você tem uma distinção social muito grande entre eles, assim. O dono, né, o pai, ele é chefe de tudo, o que vai inclusive fazer uma diferença muito grande quando a gente vai estudar toda a sociedade romana. Porque assim, como a base dessas sociedades vão ser essas famílias, toda a cultura, toda a forma de socialização vai estar dentro dessas famílias. Então assim, a gente vai ver que é uma sociedade também que ela é politeísta, né? Acredita em vários deuses, que aliás ela tem isso, é uma herança do helenismo lá, do Alexandre o Grande, mas era uma coisa muito familiar, assim. A minha família, ela podia valorizar muito Marte, o deus da guerra. Então a gente vai ter templos, a minha família vai construir templos valorizando esse cara. E aí você tem outras famílias que vão valorizar outros deuses, né, no final das contas. Túmulo, aí a minha família tem o local que os entes da minha família são enterrados. É uma sociedade que a família vem antes de qualquer coisa. Tanto que esse grupo, né, esses clãs que vão ter o poder no início da cidade, eles vão ser comandados por uma figura, que é o líder do clã, que a gente chama de pater. E a partir desse pater, dessa figura, é que a gente vai falar da elite romana como um todo, que seriam os patrícios, pater, patrícios. Eles eram os grandes donos de terra, eles eram esses caras que mandavam na cidade. Como eu falei para vocês que tinham o Senado, quem compunha o Senado eram os patrícios. Todas as terras mais férteis, né, as terras com melhor produção de alimentos, estavam na mão dos patrícios, o poder político estava na mão deles, o comando dos exércitos estava na mão deles. Literalmente eles eram a aristocracia da cidade de Roma. O que fazia uma pessoa ser patrícia? Se considerar ter a sua herança, vamos dizer assim, ter a sua descendência direta desses clãs que fundaram a cidade. Então, até o final ali, até na hora que a gente começar a pensar lá no Império, você vai ter os patrícios nessa lógica de que não, a minha família criou a cidade junto lá com Rômulo, por isso é que a gente vai ter esse poder destacado, no final das contas. E isso, então, essa questão social de você ter essa elite agrária, né, essa aristocracia dona de terras, ela vai se manter durante todo o período, né, todo o auge aí dessa civilização romana. Beleza? Agora, não era o único grupo social que existia, que vivia na cidade. É um grupo, por exemplo, que usa mão de obra escrava, a gente já vai falar sobre isso, mas existiam outros povos que viviam também nessa região, mesmo sem muito acesso a poder. Boa parte desses povos a gente chama de plebeus. Os plebeus, ou o povo, eles eram aqueles que compunham a população livre que ocupava a cidade de Roma. O que eles faziam? Eles podiam ter terras? Podiam, mas eram terras de pior qualidade, no sentido produtivo, mas boa parte deles acabava sendo comerciante mesmo. Não que os patrícios tivessem alguma proibição, isso aqui não é que nem Esparta, onde a elite tinha proibição de praticar atividade comercial. Os patrícios podiam ser comerciantes sem problema nenhum, mas como eles em sua maioria tinham a posse de terra e eles ficavam lá cuidando das terras, eles raramente se dedicavam a essa atividade comercial, isso ficava geralmente mais para os plebeus. Então os plebeus podiam viver na cidade, eles podiam até conseguir terras, mas eles não tinham participação política, e o que fazia com que durante esse período monárquico, principalmente, eles ficassem extremamente excluídos do poder. Assim. Todas as leis que são criadas, todas as medidas que são criadas durante o período monárquico são para favorecer os patrícios. Até, por exemplo, para evitar que um plebeu conseguisse ascender socialmente, existiam até proibições de casamento. Uma filha de um patrício não poderia casar com um plebeu, porque isso poderia elevar o plebeu de nível, vamos dizer assim. Vamos supor que a herança, né, que a família patrícia só tivesse aquela filha, e a filha casou com um plebeu, teoricamente,
aquele plebeu poderia herdar as terras daquela família, e ele poderia virar um patrício, vamos dizer assim, ou mesmo que ele não herdasse, o filho dele, né, porque o filho dele teria uma ligação, uma descendência de uma das famílias patrícias, já que a esposa era uma patrícia. Então, para evitar esse tipo de problema social, os patrícios, por exemplo, proíbem durante o período monárquico que os plebeus casassem com uma patrícia, né, um patrício. E o que já demonstra bem quanto que essa sociedade é desigual. E isso vai gerar problemas, tá, gente? Quando a gente chegar no período republicano, os plebeus, desculpa, eles vão lutar muito por uma participação política, eles vão lutar muito pela ideia de poder participar. Inclusive, a república ela vai terminar por conta disso. As disputas sociais em Roma é que vão acabar, as disputas sociais entre patrícios e plebeus é que vão acabar com a segunda fase da política romana, que é a fase republicana. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula. Aqui a gente está focando só no período monárquico. Um terceiro grupo social, esse é o mais curioso, tá? Então, assim, antes eu vou falar o nome deles, né? Eles são os clientes, mas esse terceiro grupo social a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Alguns livros de história nem consideram eles. Outros livros de história vão colocar ele como um segundo grupo social, o que eu, Fernando, particularmente acho mais interessante. Mas é meio confuso, né? Se ele é o segundo, por que você falou dos plebeus antes? Porque esse segundo grupo social, esse grupo, os clientes, eles também são plebeus. Então é melhor eu explicar para vocês os plebeus, que na minha hierarquia, ali na minha pirâmide social, virem em terceiro, e para depois explicar os clientes. Por quê? Os clientes, como eu disse, são plebeus. Mas eles são plebeus que eles têm uma particularidade bem interessante. Eles são extremamente devotados aos patrícios. Roma tem uma característica, do mesmo jeito que a Grécia tinha, de que o trabalho manual era muito mal valorizado. Eles simplesmente detestavam o trabalho manual. Para isso eles tinham os escravos. Agora, o que vai acontecer, por exemplo, quando um patrício recebesse uma função do governo de cuidar da cidade? Uma função, por exemplo, vamos supor assim, vamos colocar aqui mais ou menos, como se fosse um guarda. Isso pressupunha um trabalho manual, pressupunha você andar pela cidade, você teria que prender. O patrício não vai fazer isso. O patrício vai cuidar da fazenda dele, o patrício vai ser um senador lá no Senado, e ele não vai querer cuidar ele não vai querer ter esse trabalho braçal, por mais que fosse uma exigência da cidade. E é o que ele fazia? Ele passava esse trabalho para um plebeu que aceitava trabalhar para ele. Esse plebeu, ele vira um cliente, ele passa a ter uma obrigação com esse patrício. Ele trabalha, ele faz uma função a qual o patrício mandou ele fazer em troca de uma parte de um salário. Então o patrício dava uma grana ali para o cliente fazer aquilo para ele. Em troca, o cliente ele passa a ser, eu usei no início a palavra devoção, e é bem a ideia que eu quero que vocês guardem aqui, ele passa a ser devoto do seu patrício. Então assim, eu sei que meu patrício, por exemplo, ele acorda no nascer do sol. Eu, no nascer do sol, eu vou para frente da casa do meu patrício para desejar bom dia a ele. Eu estou andando na rua e eu ouço alguém falando mal do meu patrício. Eu vou brigar com aquele cara para defender a honra do meu patrício. E tudo isso funcionava literalmente para você conseguir continuar nas graças do patrício. Literalmente, os clientes eles vão ter que ser devotados ao patrício, porque é o sustento da vida deles. Assim. O patrício poderia deixar uma parte da herança para esse cliente, ele poderia melhorar as condições, dar salários melhores, vamos dizer assim. Ele poderia melhorar a condição de vida desse plebeu se esse plebeu se demonstrasse ser muito bom para aquele patrício. E é o que o cliente vai fazer, ele vai tentar ser o melhor possível. E, gente, tem clientes de todos os níveis, tá? Assim, tem clientes que vão ser artistas, então ele vai pintar lá para uma família patrícia. Você vai ter gente que vai um filósofo que vai ensinar as crianças, os filhos dos patrícios. Você vai ter cargos que os patrícios recebem que demandam mais uma capacidade intelectual maior, sei lá, para participar de algum conselho militar, supondo. Então você tem clientes e clientes, tá? Você tem desde o cliente que vai fazer um trabalho braçal até o cliente que tem um trabalho muito mais intelectual. E aí, assim, depende muito da importância do patrício, quanto
mais poderoso ele ser, mais clientes ele vai ter, mais salário ele vai pagar. E quando a gente chegar no período republicano, isso também vai fazer uma diferença muito grande, porque assim, no período republicano você tem eleições, você tem a participação política vai precisar de votos. E os clientes vão ser aqueles que vão garantir os votos aos seus patrícios e tentar conseguir, por meio de intimidação, por meio de violência, por meio de acordos, conseguir mais votos para os seus patrícios. Lembrando, o cliente ele é devotado ao patrício. Beleza? Tranquilo? Pode ter terra? O cliente pode ter terra. O patrício deu terras para ele, ele pode ter terra, sem problema nenhum. E por último, dentro dessa sociedade romana, a gente vai ter os escravos, que são os trabalhadores manuais. Todos os outros grupos podiam ter escravos, patrícios, plebeus e clientes podiam ter escravos, e aliás tinham, até porque eles, para o trabalho manual, eles acabavam querendo ter escravos, no final das contas. E como que esses escravos se dão? Primeiro por guerra, né? Então o prisioneiro de guerra vai virar um escravo. Isso vai funcionar mais no período republicano, tá? No período monárquico, a cidade de Roma ainda é só uma cidadezinha. Ela vai começar a se expandir mesmo no período republicano. Outra forma de conseguir um escravo é uma escravidão por dívida. A pessoa podia se vender como escravo para poder pagar as dívidas que ela tivesse, no final das contas. E isso vai dar um problema, tá? Porque assim, mais ou menos ali para o finalzinho, né, início do século VI a.C., os povos etruscos, que viviam uma região mais ao norte da Itália, eles vão atacar e eles vão dominar a cidade de Roma. E vai ter um avanço muito grande, tá? Os etruscos, apesar de eles serem, os romanos tratam eles como tiranos, e de fato eles são, assim, mas eles avançam a cidade. Inclusive a primeira grande muralha para proteger a cidade acaba sendo construída pelos povos etruscos. E os etruscos eles não respeitavam muito o Senado e essa aristocracia que estava lá participando do poder político junto dos reis. Então os habitantes originários de Roma, os latinos, eles acabam perdendo muito espaço quando os etruscos acabam dominando a cidade. E é isso que vai fazer com que comece uma revolta. Em 509 a.C., depois de 3 reinos, né, no terceiro reino de um rei etrusco, e aí o Tarquínio, o soberbo, né, e o próprio nome já mostra o quanto que os romanos odiavam esse cara, né, chamavam ele de soberbo, no sentido que ele gastava muito, que ele ostentava as suas riquezas. Mas o Senado, então, composto por esses patrícios, eles vão conseguir acabar com o poder real. Eles até contam com a ajuda dos plebeus. Tá? Os plebeus, durante o período da dominação etrusca, muitos deles vão ficar muito endividados com os gastos que os etruscos faziam e vão acabar virando escravos. Então, assim, a própria plebe vai se unir aos patrícios para acabar com o poder dos etruscos na cidade de Roma. E quando o Senado consegue dar esse golpe e acabar com o poder monárquico, a gente vai falar do início do poder republicano, do início da fase republicana de Roma, que aí é o assunto da nossa próxima aula. Beleza? Bom, qualquer dúvida, manda os sinais de fumaça virtuais, estou aí às ordens, um abração para vocês e até a próxima.